Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2025 e o tema que eu escolhi foi Teoria Malthusiana, mas vocês podem chamar também de Malthusianismo. Bem-vindos ao Falando de Geografia. Eu me chamo Junilde Bonetti, sou professora de Geografia e vamos para o vídeo. Vamos resumindo aqui o que é a Teoria Malthusiana. Ela é uma teoria demográfica que defende que o crescimento populacional é mais rápido que a produção de alimento e que isso pode levar à escassez de alimento e à miséria. Quem foi que inventou essa teoria? Foi o Thomas Malthus. E quem é Thomas Malthus? Ele foi um economista, sacerdote anglicano que nasceu lá em 1766 na Inglaterra. Estudou filosofia, teologia, foi pastor e professor de economia. Seu pensamento social e econômico girava em torno da sua teoria sobre o crescimento populacional. Então, vamos continuar falando de quem é esse Thomas Malthus, gente. Bom, ele era de uma família rica, bastante próxima dos grandes pensadores do século XVIII, como David Hume. Malthus deu início aos seus estudos de nível superior aos 18 anos, que foi quando ele entrou na Universidade de Cambridge. Ele faleceu em 23 de dezembro de 1834, na Inglaterra. Malthus, ao contrário dos outros iluministas da sua época, ele não via com bons olhos que toda a população desfrutasse do bem-estar, ou seja, para ele, a desigualdade social entre os homens era inevitável. Agora vamos dar um contexto histórico em que o Malthus vivia no momento em que ele criou essa teoria. A teoria malthusiana ela foi publicada pela primeira vez no ano de 1798 na Grã-Bretanha, em um livro chamado Ensaio para o Princípio da População. A obra do Thomas Malthus ela é contemporânea ao período que corresponde à primeira Revolução Industrial, que teve início justamente na Inglaterra, junto com a consolidação do sistema econômico chamado capitalismo, que é o vigente até hoje. E aí, uma das consequências dessa primeira Revolução Industrial foi a transformação das cidades, né, e também a transformação definitiva das relações de trabalho. Essa Revolução Industrial também desenvolveu o campo. O que ocorreu então em seguida foi o êxodo rural, que se intensificou. Você já sabe o que é o êxodo rural, né? É o fenômeno da ida das pessoas do campo para as cidades. Com isso, as cidades inglesas elas passaram por um período de crescimento muito rápido. Mas as cidades inglesas elas não cresceram só por conta das pessoas que migraram do campo para a cidade. Junto com a primeira Revolução Industrial, a Revolução Técnico-Científica também se desenvolveu. E aí criaram-se vacinas, como a vacina da varíola, o que diminuiu a taxa de mortalidade. E isso influencia para que as cidades continuassem cheias, ou seja, menos gente morrendo, consequentemente as cidades iam estar mais cheias de pessoas. Então, para Malthus, aquela população da Inglaterra que ele estava observando cresceu consideravelmente durante a Revolução Industrial. Imaginem que uma população de 8 milhões dobrou para 20 milhões uma década depois. Então, isso para ele que estudava demografia. Agora que você já sabe o contexto, o momento em que o Malthus vivia, agora vamos falar sobre a teoria. Do que essa teoria fala? Bem, segundo a teoria do Malthus, ele observou que a população crescia segundo a taxa de progressão geométrica: 2, 4, 8, 16, 32, 64. E dobrava a cada 25 anos. Já a produção de alimento, em contrapartida, crescia mais lento, já seguia aí uma progressão aritmética. Isso assustava Malthus e o preocupava. E aí, vocês já devem ter observado, quem aí faz vestibular, estuda demografia na escola, sempre tem esse gráficozinho aqui quando a gente fala da teoria de Malthus. Esse gráfico mostra que em azul é o crescimento da população, vejam que ela cresce rapidamente, e a produção de alimentos em laranja, ela cresce diferente, tá? Ela vai crescendo realmente numa progressão aritmética. Isso preocupava o Malthus. Em linhas gerais, a teoria do Malthus dizia que a capacidade de crescimento da população humana era muito elevada frente à capacidade da Terra de produzir alimentos. E isso era ruim porque poderia causar um cenário de desabastecimento e fome. Antes de seguir com o nosso conteúdo, lembra vocês que na descrição desse vídeo eu tenho um link, dois links na verdade, de mapas mentais elaborados por mim. O mapa sobre regionalização do Brasil, ele é grátis, vocês podem estar baixando lá e conhecer meu trabalho. Quem tiver interesse em adquirir mais, é só comprar o de Geografia Geral e do Brasil, tá bom? E assim você vai poder estar me ajudando. Então vamos seguir. Além de apontar os problemas do crescimento populacional desenfreado, Malthus
Malthus apontou algumas soluções para esse aumento populacional. Ele defendia que a guerra, as doenças, poderiam controlar o crescimento dos menos afortunados, ou seja, os pobres. Ele também acreditava que deveriam ser abolidas as ajudas aos pobres, pois estas não estimulavam que estas pessoas mudassem de vida por conta própria. Outro ponto é que, se caso essas medidas não fossem suficientes, caberia ao governo intervir, e o Estado deveria criar aí ambientes em que os mais pobres pudessem progredir por conta própria. E agora eu vou apontar algumas das características dessa teoria. A teoria malthusiana era caracterizada pelo pessimismo com relação ao contínuo crescimento da população mundial e os efeitos que essa tendência poderia causar na produção dos alimentos, pensando em larga escala. E ele também pensava que a ampliação da camada mais pobre era também um problema para a escassez do alimento. Outra característica é que Malthus acreditava que a produção agrícola não seria capaz de atender a demanda de alimentos para a população. Por conta disso, haveria uma instalação no cenário de miséria e fome em todo o mundo, que poderia trazer aí graves doenças, conflitos, guerras e outras mazelas sociais e econômicas para a sociedade. E aí, as soluções propostas pelo Malthus, que eu vou citar mais à frente, para evitar esse crescimento da população, foi classificado como conservadora, que talvez seriam ineficazes para tal situação. Bem, gente, agora vamos ver por que a teoria malthusiana não deu certo. Primeiro, porque ele não previu que os efeitos da Revolução Industrial na produção de alimentos seria positiva. Com a Revolução Industrial, a gente pode observar a partir da história que houve a modernização e a mecanização da agricultura e o desenvolvimento de novas técnicas para a produção de alimentos, como, por exemplo, dos alimentos transgênicos, né? Então, pensando nisso, ele não previu os efeitos da Revolução Industrial na produção de alimentos. As dinâmicas populacionais consideradas por Malthus estavam restritas temporal e espacialmente, porque durante essa pesquisa dele, ele levou em consideração apenas a realidade do espaço geográfico referente à Inglaterra e aos Estados Unidos. Malthus não levou em conta os impactos do progresso científico e tecnológico trazidos pela Revolução Industrial. A população não cresceu no ritmo geométrico que ele imaginava. Outro ponto importante para a diminuição da população foi a entrada das mulheres no mercado de trabalho, além da urbanização e o acesso à educação, que ajudaram a reduzir as taxas de natalidade em vários países. E o uso de contraceptivos também contribuiu para diminuir a taxa de fertilidade. Agora vamos ver as críticas à teoria malthusiana. A primeira delas é o pessimismo exagerado e a crueldade. A forma como ele culpabilizava os pobres e a falta de atenção aos avanços tecnológicos e sociais, além da negligência da desigualdade social como causa dessa miséria. Ele acreditava que a pobreza e a fome seriam inevitáveis por causa do crescimento populacional desenfreado. Essa visão dele é cruel, pois ele culpa os mais pobres pela miséria e sugere que uma solução seria limitar a produção das classes mais baixas. Outra crítica feita foi as soluções propostas por Malthus, como a abstinência sexual e o adiamento do casamento, eram vistas como moralistas e difíceis de implementar. Ele chegou até a sugerir que a pobreza seria resolvida controlando a natalidade dos pobres, mas ignorou as causas reais dessa desigualdade social e colocou a responsabilidade no mais vulnerável, que acontece até hoje, né? A influência do pensamento religioso também foi um problema aqui, né? Alguns críticos à teoria do Malthus acreditavam que a formação religiosa dele, como pastor, influenciou muito na sua visão negativa com relação à pobreza e à sexualidade. Outra crítica é relacionada à análise limitada a um contexto específico, já que Malthus baseou sua ideia de observação feitas apenas na Grã-Bretanha durante a Revolução Industrial e também em áreas rurais dos Estados Unidos. E aí ele pegou só esses dois recortes parcial, generalizou tudo, sem considerar as diferentes realidades sociais e econômicas e culturais de cada país, né? Esse foi outro problema. E aqui termina a parte de teoria malthusiana. Além da teoria malthusiana, houve algum tempo depois a teoria neomalthusiana. Ela foi desenvolvida aproximadamente 2 séculos depois da teoria de Malthus. Essa teoria também acreditava que o aumento da população levaria ao esgotamento dos recursos naturais.
O ponto divergente dessa para a teoria malthusiana está na forma de conter o crescimento da população. Essa teoria malthusiana propõe aí políticas de controle de natalidade para conter o crescimento populacional. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e te ajudou, curte e se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!